Olá! Continuando com o nosso curso para operadores de caldeiras, módulo de reciclagem para as operações de caldeiras, vamos continuar com as inspeções de caldeira. O módulo é o 5B, e vamos tratar da inspeção interna do lado da água. Vamos compartilhar. Compartilhando. Vamos colocar no módulo apresentação, PowerPoint. Vamos ajustar a tela. Se conseguimos aqui, aumentando aqui. Bom, então, o módulo 5B, inspeção do lado da água. Exame interno do lado da água. É necessário que a caldeira esteja fora de operação, fria, a água do interior esvaziada e todas as portas de visitas abertas. Isso é uma condição preponderante. Claro que tem inspetores que abrem apenas uma porta de inspeção do lado da água e dali tiram suas conclusões para o laudo e as suas fotografias. Isso não é correto. Registro fotográfico. Estando abertas todas as portas de visita, vamos proceder à tomada de imagens. Inicialmente, fotografamos a parte interna como ela se apresenta. Então, pelos porta-lós inferiores, nós vamos examinar o feixe de tubo inferior e se há acúmulos de crostas lançada no casco da caldeira, no intervalo entre os tubos e o casco da caldeira. Fotografamos tudo isso para chegarmos à conclusão, ou, mais tarde, para o pessoal da química possa avaliar pelas fotos o estado que se encontra a caldeira naquele momento da inspeção, e para que possam proceder às correções necessárias. Pelos porta-lós superiores, também nós focamos o feixe superior de tubos, caso também o que está acontecendo com a fornalha, quando se trata de caldeira a óleo, por exemplo, uma ATA H3, por exemplo, e o que está ocorrendo nos feixes de tubos e também no casco na parte superior. No lado esquerdo, nós temos o feixe de tubo superior, que apresenta incrustação de corócle e pontos de corrosão sobre depósitos. Na foto central, nós temos os tubos superiores de incrustação por sulfato de alumínio. Identificação dos tipos de incrustação. Definição de incrustação. São depósitos de elementos formados na composição química da água industrial e em circulação, os chamados sais incrustantes e óxidos, que se formam quando as condições de temperatura, concentração e solubilidade se alteram no interior da tubulação dos equipamentos, como caldeiras, trocadores de calor e outros sistemas. Água dura. Você certamente já ouviu falar em água dura. O que vem a ser a tal de água dura? Muitas águas contêm os cátions de cálcio, magnésio e ferro, que vêm acompanhados dos ânions, carbonatos, bicarbonatos, cloretos e ou sulfatos. É a quantidade dos cátions citados, principalmente o cálcio e o magnésio, que determinam a dureza da água.
Se a água estiver apresentando teores desses cátions acima de 150 miligramas por litro, então a água é dura. Se estiverem abaixo de 75 miligramas por litro, a água é mole. Se for entre 75 e 150 miligramas por litro, a água é moderada. Vamos encostar aqui, porque a imagem está interrompendo. Tubos incrustados. A presença de incrustação pode ter características extremamente isolantes, impedindo a tão necessária refrigeração dos tubos. Com essa incrustação, há aumento de consumo de combustível, além de formação de áreas propícias à corrosão e ruptura dos tubos por fluência. O que vem a ser a fluência? Na matriz metálica, nós temos moléculas de ferro e moléculas de carbono. Essa é a composição do aço, que forma a caldeira. Por exemplo, se nós tivermos um aço com 0,45% de carbono, o resto é ferro, então nós temos um aço com teor elevado de carbono. Nós podemos ter 0,1, 0,2 ou 0,45% de carbono, até mais. Mas quando nós passarmos de 1,5% de carbono, nós já temos aí o ferro fundido. Tá? Então, esse carbono que tem na matriz metálica em torno de 0,3, 0,35% de carbono, que é o carbono do aço, claro que tem outros elementos de liga, o aço que é feito a tubulação das caldeiras. O aço 178 grau A. Bom, nesse aço, nós temos o carbono que está no arranjo molecular do aço. Esse carbono, pelo excesso de temperatura que experimenta o aço nas condições de temperatura elevada, motivada pela incrustação, que não deixa resfriar o tubo, então ele passará dos seus 300 graus aproximadamente, 250 a 300 graus, se tiver uma boa transmissão térmica para a água, ele vai experimentar a ordem de 450 a 500 graus aproximadamente. E isso faz com que o carbono que está no meio das moléculas de ferro, ele migre para a superfície onde está o calor. Isso chama-se fluência. E quando ele chega na parte periférica, ele queima ou se separa da matriz metálica. Então, nós vamos ter a fragilização do aço pela descarbonatação dada a fluência. Incrustação por óxido de ferro. Nas fotos, nós temos a incrustação por óxido de ferro. Ela é uma cor ocre. O ferro, ele pode ser proveniente da água de profundidade, que pode estar contaminada com ferro, ou também pelo retorno de condensado. O ferro, nas condições, ele é o aglutinante, ele é o cimento que vai formar a incrustação com outros materiais. Pode ser lama, pode ser sílica, pode ser cálcio, magnésio, etc. Mas ele vai ser um cimento. Então, a característica dele é uma cor ocre, como nós apresentamos nas fotos. Incrustação de óxido de alumínio proveniente do tratamento de água em ETA, estação de tratamento de água. Isso ocorre, às vezes,
já ocorreu comigo, nós tínhamos uma estação de tratamento que servia toda a fábrica, inclusive a caldeira. Tirávamos a água do riacho, de um açude, e essa água era tratada numa estação de tratamento. Quando a água turvava, pela chuva, lodo, alguma coisa assim, o que o operador da ETA colocava mais sulfato de alumínio, mais sulfato de alumínio, mais sulfato de alumínio. Então, essa água ficava saturada de sulfato de alumínio e queria parar dentro da caldeira, incrustando, né, os tubos da caldeira. Né? E as fotos nos apresentam a parte inferior da caldeira e a parte superior, que já em desprendimento a parte inferior já havia desprendido grande quantidade e a parte superior estava começando, nesse momento, a desprender lamelas de incrustação de dióxido de alumínio. Resultado. Em vista disso, nós colocamos um depósito de água de 20 mil litros, com uma tomada de água para a caldeira a 1 metro do fundo dele, para que a lama sentasse. Nós evitamos o sulfato de alumínio, mas tivemos uma incrustação muito menor, muito menos acentuada, de lama. E assim foi feita a correção. Incrustação por cálcio e magnésio. Bicarbonato de cálcio e magnésio são os responsáveis pela dureza alcalina. Nas fotos, não tão claro como o do óxido de sulfato de alumínio, mas o cálcio e o magnésio tem uma cor clara, característica dele, né? E é um pouco acinzentada. Né? Eu vou fazer um parêntese aqui para explicar o seguinte. O inspetor não é obrigado a identificar o tipo de incrustação. Eu estou identificando para os alunos para que eles tenham conhecimento a mais sobre isso aí. Mas o inspetor, cabe a ele identificar apenas a presença de incrustação, sendo que a análise dessa incrustação vai ser feita pelos engenheiros químicos que fazem o tratamento das caldeiras. Ok? Que fique isso bem claro. Né? Incrustação tendo como cimento a lama proveniente de água de superfície. Agora sim, nós temos uma incrustação escura, mais ou menos da cor da lama, desculpa. E é uma incrustação que não é tão severa. Ela não é uma incrustação extremamente dura. Mas, dependendo dos outros contaminantes, porque a lama serve de cimento, então, poderá ter uma composição com outros elementos, como cálcio, magnésio, sílica, etc. Incrustação por sílica. Normalmente, a incrustação por sílica proveniente de poços artesianos. E ela tem uma cor rosa. Veja na foto do centro um tubo aqua tubular, a incrustação de cor, é uma cor bonita, é cor rosa, muito bonitinha. E na lateral direita, nós temos ali, então, um flamo tubular com depósito de sílica também. Limpeza geral da parte interna do lado da água. É extremamente importante e nenhum inspetor deve fechar uma caldeira sem antes retirar todos os depósitos que nelas foram encontrados. Por quê? Porque se fechar, aquilo só vai acumular mais. E vai nos levar ao quê? Vai nos levar a ter um isolamento da tubulação, que está a 20, 25 centímetros do casco. Se lotado aquilo ali, já vai dominar também a tubulação.
E no momento que não há troca nenhuma, o tubo vai aquecer até estourar. Tá? E fora ainda a possibilidade de trancar as purgas e não conseguir se dar a purga na caldeira. Ok? Então, sempre deve-se retirar toda os resíduos de incrustação, lama, etc. Aqui nas fotos nós temos ali uma caldeira que, pelo porta-ló lateral, foi retirado 3 carrinhos de mão cheios de crostas que estavam acamadas no fundo do casco da caldeira. Vejam também nas fotos inferiores, do lado direito, os tubos coletores. Os tubos coletores da fornalha estavam quase que obstruídos, quase não deixando o condensado ir para a zona de evaporação, que é os tubos verticais da fornalha, da parede da capela. Isso tudo ocorre com frequência e tem que ser examinado, tem que ser desobstruído, tudo isso aí. Por isso é que nós temos casos de estouro de caldeira, explosões, etc., dada a esses tipos de coisas que acontecem. Bom, agora nós vamos, depois de limpa a caldeira, jateada, etc., nós vamos passar a examinar a corrosão. Os principais elementos causadores da corrosão é o pH ácido e oxigênio dissolvido. Esses são os dois principais. Tá? Então, o pH ácido, o que se faz para que possamos alcalinizar a água da caldeira? O pH desejável da água da caldeira é de 10 a 11, o pH 10 ou 11. E o oxigênio dissolvido, nós devemos ter um residual de 30 ppm, ou seja, você coloca, mas sempre que você vai analisar, a água tem que ter um residual de 30 ppm. Isso te assegura que toda a água teve o desprendimento do oxigênio dissolvido, que entrou em reação com o sulfito de sódio, o beta-sulfito, né, em síntese. Depois nós passamos a examinar a corrosão sob depósito. Claro que se a caldeira não está incrustada, né, nós vamos examinar apenas a corrosão. Se está incrustada, nós vamos verificar a corrosão sob depósito. Aqui no lado esquerdo, nós temos uma corrosão por pitching. Então, as corrosões que ocorrem na tubulação das caldeiras são de duas formas. Da forma alveolar ou da forma pontiforme. Qual é a diferença entre uma e outra? A pontiforme, a caverna, né, ela é mais estreita e mais profunda. Já no alveolar, a caverna é mais larga e menos profunda. Então, normalmente, quando nós temos a tubulação com pitching, o pitching é que nem um buraquinho de broca. Ele vaza o tubo e começa a espirrar condensado ali, né? E não é possível continuar trabalhando, porque aquilo vai cada vez aumentar mais. Então, há que parar a caldeira e obturar aquele tubo. Tá? Fecha as duas pontas do tubo com uma moeda de aço, né? Solda, ele vai inundar pelo furo, sem problema nenhum. Só que na semana seguinte você vai ter outro, na outra vai ter outro.
E assim vai aparecendo, né? Porque quando dá, não é num tubo só, dá em vários, e a sequência vai acontecendo. Só que tem um limite para isso, é de 10 tubos. Nós só podemos ter 10 tubos obturados numa caldeira. Depois nós temos que fazer a substituição dos tubos. Na norma não deixa que mais de 10 tubos sejam isolados. Então, também nós temos agora que raspar as crostas para examinar, né, atentamente o que está acontecendo de corrosão sob depósito. Empolamento por hidrogênio. As áreas afetadas costumam não ser contínuas. Pode ver na foto. Ao penetrar no material, o hidrogênio se transforma no molecular e, com a pressão, o metal vai criando bolhas que, estouradas, geram orifícios e ferrugem. Então, você rompeu aquele mamilo que ali está, por baixo já está a corrosão instalada. Da mesma forma, a corrosão por oxigênio dissolvido. Forma-se um mamilo, e esse mamilo estoura, já temos um pitching ou um alvéolo. Tá? Caso que a foto do meio nos dá exatamente onde está o pitching, né? Por baixo daquela bolinha que aparece ali. Quando você rompe aquela bolha, você vê que está preto ali, parece que tem uma oleosidade preta ali. Você raspa ali e já está a corrosão instalada. Corrosão por oxigênio dissolvido, está ali, o dedo apontando, na forma alveolar. Aqui na direita também, temos 3 alvéolos aqui, lixados e tal. Então, já está instalada o processo corrosivo na tubulação. Depois de nós examinarmos a parte da corrosão, nós vamos fazer referencial para a próxima inspeção. O referencial para a próxima inspeção constitui na limpeza de um tubo ou mais, né, onde nós vamos registrar ali, fotograficamente, e às vezes escrever com uma caneta especial, quando se fez o referencial. Por exemplo, na inspeção de 2021, se faz o referencial que vai ser examinado na inspeção de 2022. E esse referencial, ele nos dá o quanto naquela última campanha houve de deposição. Então, se você chegar à conclusão que houve uma deposição de 0,2 milímetros, você pode projetar isso para o futuro e ver quando vai chegar no momento insuportável da incrustação da caldeira. Ok? Então, se faz um referencial no feixe de tubo inferior, porque ele incrusta com mais severidade do que o superior, e também no superior. Então, nós fazemos análise tanto na parte inferior da caldeira como na parte superior, analisando aquela parte que foi feito o referencial. Depois nós vamos proceder ao fechamento dos acessos à parte interna do lado da água. Aqui eu tenho que fazer uma observação que eu atribuo que é muito importante. O inspetor certamente não vai ser ele que vai fazer o lixamento e a retirada das juntas velhas, secas e aderidas. Isso vai ser raspado, tirado tudo. Mas ele tem que fazer o exame antes de se colocar isso aí. Por quê?
Porque o pessoal que ajuda não tem o conhecimento necessário para saber que isso tem que ser muito bem limpo. Porque se nós deixarmos um pedacinho de junta velha aderida à parte de assentamento da junta nova, isso vai criar um caos. E por mais que se aperte, sempre vai vazar. Pode apertar o quanto quiser, não vai vazar sempre. Porque quando estiver com pressão de trabalho, vai vazar. E muitas vezes tem que se parar uma caldeira para tirar um vazamento de uma junta que não foi bem limpa. Então, o inspetor tem que fotografar, tem que filmar conteúdo para ver depois direitinho, ele tem que passar a mão para ver se está tudo limpo, na parte que não é acessível, que tem que ir por dentro da caldeira. Ele tem que chegar à conclusão que isso está muito limpo, para botar junta nova e dar o aperto. Ok? Aí nós passamos, fechada a caldeira, nós vamos encher a caldeira com água, e aí tem um cuidado a mais. Você coloca numa caldeira aí em torno de 10 a 20 mil litros de água. Então, você tem que botar o tratamento químico, aquele, né? Você tem que botar para 10 ou 20 mil litros de água. Você tem que botar soda para manter o pH entre 10 e 11. Tá? Você tem que botar metabisulfito para reagir com todo o oxigênio livre daqueles 10 mil litros de água. Se você continuar o processo lá que foi recomendado pelo laboratório, do fornecedor do produto químico, você vai levar uma semana inteira para saturar tudo aquilo e voltar ao normal. Enquanto isso, há problemas de incrustação, problemas de corrosão, etc. Então, há que ter esse cuidado aí para dosar numa dose maciça para manter aqueles cuidados de pH acima de 10, entre 10 e 11 e o residual de metabisulfito, sulfito de sódio de 30 ppm ou de hidrazina, se for o caso. Então, cheia a caldeira, nós retiramos o ar pela parte de cima, ou seja, para o vapor que vai para o injetor, e com isso nós conseguimos, quando a água correr pelo injetor, é sinal que a caldeira está totalmente cheia. Nós fechamos ali e vamos tratar de fazer a pressurização. Essa pressurização e despressurização da caldeira deve ser feita de uma forma lenta e gradual, com patamares onde a pressão é mantida por um determinado tempo. Por exemplo, você eleva a pressão a 3 quilos. Para em 3 quilos, espera 5 minutos. Mais 2 quilos de pressão, para em 5, mais 5 minutos. E assim até o término do teste, que vai ser 8, 10 quilos, dependendo da pressão de trabalho da caldeira. Por que é necessário fazer isso aí? Porque nós temos que dar um tempo para os materiais se organizarem. Se você faz abruptamente com a bomba, por exemplo, de 0 a 10 quilos abruptamente, não dando um tempo para se acomodar, isso vai gerar tensões nos materiais e início de trinca, microtrincas, que com o tempo vão gerar trincas e vão, talvez até, ao rompimento. Como fazer o teste de estanqueidade? Nós já falamos, vamos ler agora. Antes da caldeira entrar em operação, após a parada para inspeção, é comum aplicar-se teste para a simples observação da estanqueidade das bocas de visita e das conexões que foram abertas. Nesse caso, a pressão aplicada deve ser aproximadamente a pressão normal de operação. E essa pressão deve ser feita com uma bomba de pistão manual, como essa que está apresentando ali. Que você para, a pressão, quando parou, fica parado, depois dá mais pressão, e assim você faz todo o teste. Agora, no momento em que
O profissional habilitado, inspetor, não tem uma bomba dessa. Ele pode fazer usando a bomba da caldeira. Mas vejam bem, não pode pressurizar abruptamente, ligar a bomba e de 0 a 10 quilos assim, em 2, 3 segundos, que é o que faz a bomba. Né? A caldeira está lotada, ela já começa a pressurizar de início e vai até 10 quilos. Isso aí não pode ser feito de forma nenhuma, porque vai gerar grandes tensões nas partes da caldeira. Nós já vimos. Mas ele pode fazer da seguinte maneira. Ele abre ou a descarga do injetor, abrindo também a entrada de vapor para o injetor e a descarga do injetor. Ou abre a válvula que dá descarga no visor de nível. Qualquer um dos dois. Vamos no visor de nível. Ele abriu a válvula de descarga do visor de nível e liga a bomba. Não pode pressurizar. Toda a água injetada pela bomba deverá sair na descarga do visor de nível. A bomba ligada, ele vai fechando a descarga do visor de nível até o momento que começa a pressurizar. Começa a pressurizar, ele para ali e quando tiver em 2,5 kg, ele para de fechar. Ela vai estabilizar provavelmente em 3 quilos e vai ficar a bomba mandando água, com pressão, a caldeira com pressão de 3 quilos e o excesso está saindo pela descarga do visor de nível. Passados 5 minutos, ele vai lá dar mais uma fechadinha e ele vai a 4,5 kg e ele para de fechar, estabiliza em 5. E assim, sucessivamente, ele faz o teste como fosse uma bomba manual dessas que está aqui. Ok? Mas vou repetir, jamais pressurize uma caldeira abruptamente. Nunca faça isso. Quando estivermos na pressão de estanqueidade, nós vamos reapertar as tampas das janelas de inspeção quando essas já estão, pela pressão exercida, já estão frouxas. Os parafusos já estão frouxos. Nós só vamos reapertar eles. Tá? Reapertar todos os porta-lós devem ser apertados às portas, tá? Conforme está aí na foto. Apertamos tudo aquilo ali. Terminado o teste de estanqueidade, a caldeira estará pronta para entrar em funcionamento, o que vai ser o tema do próximo capítulo, próximo módulo, trataremos da inspeção a quente. Então, essa inspeção a quente poderá ser feita no mesmo dia ou no outro dia qualquer. Tá? E vai ser o próximo caso nosso. Tá ok?